não estejais na carne, mas no Espírito, se que é o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade será morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aqueles que dos mortos ressuscitou. Amém. Vamos ler aqui até o 11, né? Graças a Deus por isso, né, irmãs? A gente vem na igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, né? Cada dia mais as coisas se tornam difíceis, mas a gente não pode abandonar a igreja, abandonar os pés do Senhor Jesus, que Ele é o nosso consumador da fé, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso redentor eterno, né, irmãos? Então, vamos cada dia mais estar firmes nos pés do Senhor Jesus e não olhar quem, se nós olhar quem, nós não permanecemos, né? Então, nós não podemos perder a fé nem a esperança que esse 2018 possa vir ser melhor para cada um de nós. Graças a Deus eu não tenho que reclamar de 2017, né? Graças a Deus para mim foi um ano bom e tenho fé em Deus que o ano que vem vai ser bom para todos nós, né? Como ser, porque a gente que tem a presença de Deus, nós que confiamos em Deus, nós não podemos reclamar da nossa vida, né? Só de Deus estar presente em nossa vida, isso já é uma grande obra na vida nossa, né? Então eu preciso da necessidade das orações dos irmãos, né? Não sei se tem pedido de oração, mas pode orar, pastor? Então tá bom, vamos orar então para o irmão Pedro, para a irmã Tereza, né? E cada um de nós necessitamos das orações de cada um de nós, né? Pai querido, Pai de amor, mais uma vez estamos, Senhor, na Tua casa, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor Jesus. Cada dia mais, Senhor, rendemos mais nós aos Teus pés, Senhor amado. Porque, Senhor, sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Nós somos em vão sem Ti, Jesus amado. Oh, Pai querido, Pai de amor, venha, Senhor, abençoar a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, o pastor, toda a Tua família, Senhor amado. Oh, Jesus, tem misericórdia também, Senhor, visita o irmão Pedro, a irmã Tereza, Senhor amado, que necessita tanto de Ti, Senhor amado. Oh, Pai querido, Pai de amor, vem de encontro, Senhor, a cada necessidade de cada um de nós, Senhor. Meu Deus, fica conosco, continua, Senhor, abençoando esse culto, para que nós possamos louvar e agradecer o Teu nome, na Tua presença, na Tua casa, que nós Te agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Acabamos de acompanhar uma leitura que diz que quem não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele, né? Então nós vamos cantar: Espírito, enche a minha vida. Depois já vamos pedir a irmã Laura também para vir louvar ao Senhor aqui. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar
diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Venha apresentar ao Senhor, Laura, um louvor, e nós vamos continuar engrandecendo o Senhor juntos, com alegria, com prazer, com satisfação. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Essa glória do Senhor, né? Tão grande, tão suntuosa, tão imensurável, e nós tão pequenos, tão vis, tão débeis, mas Ele se importa com cada um de nós. E eu senti vontade de fazer uma coisa aqui, irmãos, enquanto nós vamos recolher as ofertas. Hoje nós estamos... Eu vou pedir para o Pedro ou para o João recolher a oferta, viu? Pode um de vocês dois descer aqui, ó. Escolhe aí. Isso. Você vai ser o diácono de hoje, viu? Isso. Como nós estamos assim, com esses cooperador abençoado aí, né? Então vamos também cooperar diferente hoje aqui. Eu vou chamar toda a minha família aqui, ou seja, desde mim, a Célia, a Emily, a Elisa e a Eva, nós vamos cantar um 597 aqui junto. Por quê? Porque nós queremos agradecer a Deus
pelo ano que Ele nos deu, né? Apesar de tantas lutas, dificuldades, né? Nós vamos cantar: graças dou por essa vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que passou, né? Muitas coisas nós já temos passado, mas até aqui nos ajudou o Senhor, né? Minha família, ela tem sido alvo de muitas bênçãos do Senhor, né? E nós somos muito felizes por isso. E nós vamos cantar aquele ritmo bem gostoso assim, né? Graças dou por esta vida. Pode recolher a oferta, meu filho. Quem trouxe a oferta, vamos ofertar ao Senhor, porque bom é o Senhor e misericordioso para conosco, e por causa da sua graça é que nós somos sustentados. Nunca deixemos de ofertar, porque o Senhor sempre tem dado o melhor para nós. Amém? Graças dou por essa vida. Vamos de novo, espera um pouquinho. Vai. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos reveladas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom de eterna vida. Sempre graças em te dar. Amém, aleluia. Somos agradecidos, né? Todos os dias, por termos um lar, por termos uma família, por ter alguém que nos assiste, que nos acolhe, que nos nutre com um abraço, com todos os dias você poder olhar a tua esposa, o teu esposo e dizer coisas maravilhosas, que são coisas vindas de Deus. A Bíblia diz que o amor, ele vence o medo, né? Eu posso dizer isso com todo o meu coração, né? Quando nós casamos, nós não tínhamos nada, né? Hoje nós continuamos não tendo muita coisa, quase nada, né? Mas temos grandes bênçãos, né? O amor venceu o medo, né? Não é verdade, irmão Laércio? Então, é assim, né? E a gente vai vencendo, né? Enfrentamos as dificuldades porque estamos em Cristo e amamos verdadeiramente. O amor é assim, viu, Tiago? Ele vai vencendo, todo dia vai vencendo. Nunca deixe de amar, nunca deixe de olhar para os seus filhos, para as suas filhas, para seu cônjuge e declarar o amor que você tem, né? E isso vai fazer você forte,
porque a Bíblia diz que o amor é mais forte que o quê? Que a própria morte. Já pensou? A morte, ela, às vezes, quer vir na casa da gente e fala: não, não vem aqui não. Não, aqui tem alguém que ama, né? O amor é mais forte, né? Quando a Célia fez a cirurgia, que os irmãos já sabem, que eu já relatei aqui algumas vezes, né? Eu honestamente nunca orei tanto assim, pedindo misericórdia do Senhor, né? Porque fiquei pensando, essas 3 filhas, pensou se eu ficasse sozinho? Deus me livre, né? E aí eu passei uma noite orando por essa mulher, porque a cirurgia era na cabeça, e o médico falou coisas assim que me deixou assustado, tanto é que uma outra pessoa também fez a mesma cirurgia e morreu, né? Mas Deus teve misericórdia de mim, né? Por isso que a gente tem que, num momento como esse, chegando mais no final de ano, render graças a Deus, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que tem a sua mão guardando cada um de nós, abençoando a nossa casa, abençoando o nosso convívio, né? Minhas filhas servem ao Senhor, minhas filhas são tementes ao Senhor, e eu dou graças a Deus, minhas filhas, porque vocês são pessoas que honram o pai e a mãe e vivem glorificando ao Senhor, né? Eu vou pedir que nós fiquemos mais uma vez em pé, e nós vamos orar nesse momento, quando a palavra do Senhor será ministrada pelo servo do Senhor, evangelista Laércio, e nós vamos receber a palavra do Senhor. Pai amado, mais uma vez nós pedimos inspiração ao teu servo, graça e sabedoria, para que ele honre o Senhor através das palavras que vierem à boca, porque por certo o Senhor já colocou elas ao coração, para que ele possa, Senhor, edificar mais uma vez a cada um dos nossos irmãos, com uma palavra instrutora, exortadora, consoladora, fortalecedora, para que nós possamos sair daqui e dizer que fomos guiados pela tua palavra. Nós recebemos a tua palavra, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade maravilhosa de podermos engrandecer o nome do nosso Deus. Abra comigo a sua Bíblia em João, Evangelho de João. Vamos compartilhar a palavra de Deus, no capítulo 5 do Evangelho, segundo escrever a João, e ver e estar atento àquilo que Deus tem aos nossos corações nesta noite, através da sua palavra. João, Evangelho de João, capítulo de números. Diz assim a palavra de Deus: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpenas. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo isso deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse:
toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, amados em nome de Jesus. Esse texto ele é muito rico, aqui inserido em João, no Evangelho de João. E nós nos deparamos aqui com uma situação que nos edifica muito, que traz para nós uma realidade em que os personagens aqui descritos estavam inseridos, né? Aqui esse texto ele traz o contraste muito claro, porque o Evangelho de João ele é bastante ele tem um contraste, né? Como fala essa palavra? Contrastante, isso. Ele tem um contraste muito grande entre a velha aliança e a nova aliança. O Evangelho, né? João ele traz a primazia do Evangelho, em contraste com aquilo que é velho e ultrapassado. Nós vemos aqui um homem que esperava, e ele teve uma alegria e uma vitória muito grande na sua vida. E aqui nós vemos que ele tinha uma vida frustrada. A sua enfermidade já, por certo, lhe trouxe uma decepção tão grande. A Bíblia aqui, João narra que ele, há 38 anos, né? Eu já vi pessoas pregar e dizer que ele estava 38 anos ali naquele lugar, não é? Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele estava 38 anos enfermo, não é? Portanto, ela não narra, ela não diz o quanto tempo ele estava ali, naquele tanque de Betesda, que diz a narrativa que estava lotado, né? Muitas pessoas ali, carentes de um milagre, muitas pessoas que eram cegas, né? Mancos, paralíticos, coxos, enfermos, estavam ali esperando o movimento das águas. Esse homem estava diante de um movimento. Esse movimento da água e esse tanque de Betesda simboliza os rituais mosaicos, né? É claramente isso contrastante com o Evangelho, que é simples e poderoso, né? Nós vemos que ele é simples porque Jesus ele pergunta para este homem. Olha a pergunta de Jesus no versículo 7: queres ficar são? Um homem 38 anos doente, e naquele lugar ele já havia situações na sua vida que fala muito aos nossos corações. E algumas situações que aconteceram na vida desse homem, nós devemos evitar nas nossas vidas. O texto ele revela isso. Nós vemos este contraste da velha aliança com a nova aliança. A velha aliança que era competitiva, exclusivista, e poucos que poderiam obter vitória. A nova, que abrange todos, que é simples, que só faz a pergunta: queres ficar curado? Porque ela é para todos, né? Deus amou a todos, amém? Por isso entregou o seu filho. Esse homem estava diante de rituais. Esse homem vivia nos rituais arcaicos, né, mosaicos. Isso é o que contrasta esse texto. E algumas situações da vida desse homem e nós podemos aplicar na nossa vida. E a primeira questão que eu queria aqui ressaltar, né, com os irmãos,
era que este homem, provavelmente, né? A Bíblia não fala, mas provavelmente, pela sua condição de enfermidade, ele tinha o seu coração fechado, por isso não cultivava amigos. Isso fica claro, né? Pois ele diz que não tinha ninguém que o ajudava quando a água era agitada, e sempre outro chegava primeiro do que ele. Isso fica muito claro se nós compararmos esse texto com o texto daquele paralítico que foi descido, né, por 4 amigos. Lembra? Você lembra disso? Em uma casa, ele foi descido pelo telhado, porque eles não conseguiam adentrar aquela casa por causa do número de pessoas que ali estavam. Mas aquele homem enfermo, ele tinha amigos, e 4 amigos o ajudaram, levaram ele até aquele telhado, abriram o telhado e desceram aquele homem perto de Jesus. Amados, as situações das nossas vidas não pode fazer com que o nosso coração fique enrijecido, endurecido, petrificado, mas devemos abrir os nossos corações e sermos pessoas agradáveis, que cultiva boas amizades. Ele diz: não há ninguém que possa me ajudar. Sabe de uma coisa? Deus sempre vai nos preparar amigos, pessoas que são verdadeiramente amigos e que sempre serão usados por Deus para nos abençoar. É muito claro, amados, a nossa total dependência a Deus, mas é muito certo, e isso nós vemos no nosso viver, que o Senhor, Ele usa pessoas, aleluia, ao nosso redor, que venha nos ajudar. Sejamos amigos e venhamos a cultivar verdadeiras amizades, ainda que possamos estar em condições, amados, em dificuldade nas nossas vidas. Esse homem estava enfermo, ele poderia muito bem ter amargura no seu coração, e isso fica claro, que ele tinha dificuldade em ter amigos, em valorizar aqueles que estavam do seu lado. Aleluia! Você tem, por certo, amigos de Deus na sua vida. Deus, Ele levanta pessoas, o Senhor, Ele usa pessoas, são anjos, aleluia, de carne e osso, que o Senhor capacita para estar ao nosso lado e nos ajudar. Deus, aleluia, Ele age nas nossas vidas e nas nossas amizades verdadeiras, a força, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, para juntos vencermos grandes batalhas e obtermos grandes êxitos, grandes vitórias na presença de Deus. Ninguém caminha no Evangelho sozinho, ninguém anda sozinho nessa terra. Deus, Ele vai, aleluia, levantar pessoa para nos ajudar. Deus vai nos usar para que possamos ser também verdadeiros amigos, amigos que possam estar sempre sendo capacitados e usados por Deus. Você crê que Deus possa te capacitar? Amém? Você crê que Deus levanta pessoas para abençoar a sua vida? Aleluia. No mundo, né? No mundo em que as pessoas são tão fechadas, nós adentramos ao Evangelho verdadeiro e podemos cultivar verdadeiras amizades. É um erro que nós não devemos cometer, e esse homem, ele na sua vida estava vivenciando isso. Outra questão, amados, que nós devemos aqui frisar, era que o tempo fez com que este homem desistisse da sua cura, da sua bênção, da sua vitória, tanto que ele desistiu, que ele criou mecanismos
de desculpas, mecanismo de defesa para alguém que pudesse confrontar a sua fé. Amém? No versículo 6 diz que Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Olha só a simplicidade do Evangelho. Olha só a simplicidade da pergunta de Jesus. Jesus só perguntou para ele: você quer mesmo? Parecia que Jesus estava sendo até irônico, né? Todo mundo sabia que eles estavam ali, os enfermos, os paralíticos, os cegos, os coxos, todo mundo sabia que eles estavam ali esperando o agitar das águas. Esse homem estava deitado, enfermo, impossibilitado de se levantar e pular para a água, né? E Jesus chega para ele: você queres ser curado? Dá a impressão que se fosse um de nós, falava: mas o que o senhor acha que eu estou fazendo aqui? O senhor não está olhando a minha condição? O senhor não está vendo essa multidão também querendo ser curado? Olha a pergunta simples de Jesus: você quer ficar curado ou não? Ele poderia muito bem falar isso: quer ficar curado ou não? É claro, o texto é muito claro, que Jesus se coloca diante dele e contrasta a sua situação. É como se ele dissesse assim para aquele homem: você está aí cheio de desculpa, você está aí e você já criou mecanismo de defesa. Você não está entendendo. Ele não estava entendendo e sabendo quem estava diante dele. A pergunta é muito simples, mas esse homem, nos seus 38 anos enfermo, ele já havia perdido a sua esperança. Não podemos perder a nossa esperança. Por maior que seja a nossa luta ou a nossa dificuldade, por maior que seja a nossa batalha, aleluia, muitas vezes eu acredito que Jesus vai chegar diante de nós pelo seu Espírito e perguntar: você quer vitória mesmo? Você quer ser vitorioso mesmo? Você quer ser curado mesmo? Então levante-se, creia, não perca a esperança. Esse homem já havia perdido a sua esperança, e o que restava na sua vida era somente desculpa. Por isso, no versículo 7 diz: o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Quais são os mecanismos que você tem criado na sua vida, que você já considera a sua vitória, a sua cura, o seu milagre como algo perdido, como algo impossível? Qual é a sua desculpa? O que é que te impede? O que é que impede de Jesus operar na sua vida? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: é-me dado do céu todo o poder. Aleluia! Não há limites para o operar do Senhor. A pergunta era simples: queres ficar são? O Evangelho é simples. Por isso o Senhor manda te dizer: não perca a esperança, creia, tenha fé, esqueça as desculpas, esqueça tudo aquilo que possa impedir de você crer. Creia no milagre, ainda que faça muito tempo, ainda que possa ser 38 anos enfermo, ou tanto tempo naquele lugar, sem esperança, sem amigos para o ajudar. Quem chegou até você tem todo o poder. Quem está junto com você, quem te chamou para a grande obra, ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas. E a pergunta para ele, para você nesta noite é: queres ficar são? Você quer mesmo vitória? Você quer mesmo, aleluia, ter êxito na sua vida? Você quer mesmo ser um vencedor? Ele está fazendo uma pergunta para você, não para que você, aleluia, diga um monte de desculpas, mas para que você entenda que Ele tem todo o poder, que Ele está sobre a sua vida, Ele tem milagres sobre a sua vida, Ele pode operar, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, glória a Deus, aleluia. Esqueça as desculpas, esqueça os mecanismos de defesa.
Ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém. Mas Jesus estava perguntando se ele tinha condição de pular no tanque, não é, pastor? A pergunta não era essa. A pergunta era: você quer ficar curado? Se Jesus perguntasse para eles: você está precisando de uma ajuda? O que é que está faltando para você? Ele poderia dizer: Senhor, se tivesse algumas pessoas aqui para me ajudar, eu obteria vitória, eu obteria minha cura. Mas a pergunta não era essa. A pergunta é: queres ficar são? Nós não podemos cair nesse erro, amados. O tempo não pode desgastar, ofuscar, apagar a nossa fé. O tempo não pode fazer com que nós percamos a nossa esperança. O tempo tem sim, aleluia, que ser uma oportunidade de nós termos mais experiência com o Espírito Santo, de nós termos mais comunhão com Deus. É no meio da dificuldade e da luta que Deus revela o seu poder e a sua glória, aleluia. É no meio das batalhas que podem muitas vezes nos parecer impossível, que Ele revela o seu poder e a sua glória. Por mais que seja, amados, difícil, por mais que o tempo possa tentar remover, apagar a nossa fé, Ele sempre vai estar diante de nós e fortalecer a nossa vida, trazer de volta a esperança e revelar a sua glória. É interessante que Jesus, olha aí na sua Bíblia, no versículo 7, o paralítico, ele dá a sua defesa, ele expõe a sua dificuldade. Era legítimo para ele que ele não fosse curado, afinal de contas, ele não tinha condição de pular primeiro na água e ninguém o ajudava. Mas Jesus, Ele não se detém nesse tipo de diálogo. Jesus, Ele é direto. No versículo 8 ele diz: Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Quem sabe, amados, esse homem tinha até algumas desculpas a mais para falar, né? Mas Jesus parece-me que até interrompe a fala deste homem e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Mais uma vez revelado a simplicidade do Evangelho e o poder do mesmo através daquilo que o Senhor nos diz. Sabe de uma coisa, amados? Esse homem já havia perdido a sua esperança, mas Jesus diz a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ei, chega de viver sob desculpa, sobre pretexto, sobre circunstância. Viva sob a autoridade da palavra de Deus. Ele está dizendo, Ele está mandando, a palavra de Deus diz, é ordem dele, é palavra dele. Então, viva da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Viva pela palavra, viva da autoridade de Deus sobre a sua vida. Viva da palavra do Cristo que ressuscitou. Aleluia. Ele diz somente uma frase: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amados, mais um erro que nós não podemos ter na nossa vida, mais um erro a ser evitado. Nós não podemos viver, amados, longe, afastados da palavra de Deus. Você tem que ter intimidade com a palavra de Deus. Você tem que entender o que é que Jesus está dizendo. Você tem que saber, aleluia, que quando Ele fala, oh, aleluia, glória seja o nome do nosso Deus, Ele fala e nada pode impedir aquilo que o Senhor quer fazer. Ele quer fazer coisas gloriosas na sua vida. Se você crê,
viva sobre a autoridade da sua palavra, viva debaixo, não de circunstância, mas do poder da palavra dele. Ele tem poder. Esse homem olhava para as circunstâncias, esse homem olhava para os rituais, para aquilo que era antigo, mas algo novo estava sobre a vida dele, estava diante dele, o poder da palavra de Jesus na sua vida. Sabe de uma coisa? Nada neste mundo vai ditar o rumo da sua vida, mas a palavra de Deus. Se você se colocar sobre a autoridade da palavra de Deus. Interessante que ele disse, e o homem nem precisou dizer se queria ou não, né? Você não vê o texto dizendo que o homem queria ser curado ou não. Você só vê Jesus falando, toma seu leito e anda. E no versículo 9 diz, logo, aquele homem ficou são, tomou seu leito e andava. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amados, outro erro que nós devemos evitar, que aconteceu na vida deste homem, deste paralítico, é que ele obteve uma grande vitória. É claro isso, ele foi curado. Mas, amados, nós podemos ver que ele ainda persistia nos seus erros, nas suas dificuldades, ele se detinha nelas. E uma dificuldade, algo que não pode acontecer conosco, amados, é o que a palavra de Deus nos diz. Olha só como se segue a narrativa. Depois, versículo 10, depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não tinha lícito levar o leito. Ele respondeu àquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Outro erro, amados, na vida deste homem, que não pode acontecer comigo e nem com você. Esse homem, ele não seguiu Jesus, ele não se importou em conhecer a Jesus, ele perdeu Jesus no meio da multidão. A multidão foi um empecilho para a sua vida. Agora, ele não sabia nem aonde Jesus estava mais. Olha que erro. Isso é o que Jesus vai dizer. No versículo 14, amados, depois Jesus encontrou no templo e disse, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que é que poderia acontecer de pior na vida deste homem? Uma enfermidade, há 38 anos na sua vida, o assolava. E agora ele estava curado. E Jesus disse para ele, olha, você já está curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que é que poderia acontecer pior para um ser humano do que já havia acontecido na vida deste homem? Por que esse alerta de Jesus? Esse homem já havia perdido Jesus na multidão. Agora Jesus encontra com ele e alerta ele sobre a sua vida. Olha, não viva mais a vida antiga. Havia uma necessidade de mudança na vida deste homem. Que poderia ser, amados, pior do que a sua enfermidade de 38 anos? Aí, no versículo 15, nós obtemos a resposta. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Olha só, havia perdido Jesus na multidão. Jesus o encontra, o dá uma nova chance. Mas esse homem, ele foi e anunciou que era Jesus àqueles que estavam o perseguindo. Esse homem não queria compromisso com Jesus. Tem algo pior, pastor, do que uma pessoa não ter compromisso com Jesus? Não,
Não há. É distanciar-se de Deus, é estar fora da graça de Deus, é estar fora do grande amor de Deus, que enviou o seu Filho. Não estar no Filho é não ter a presença do Pai, e Ele faz isso que Jesus diz, para que não te suceda algo pior. Era um chamado de Jesus para que esse homem o acompanhasse, para que esse homem fosse um discípulo, mas ele vai e entrega Jesus, anuncia Jesus, a atitude de Jesus para os judeus. E nós claramente entendemos isso no versículo de número 16, que diz assim: e por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Amados, eu sei que muitos vão usar esse texto para dizer que aquele homem estava enfermo 38 anos por algum pecado, mas não é o que o texto diz. O texto nos revela que há algo pior do que ficar enfermo, há algo pior do que obter uma bênção, uma vitória, e não ter a verdadeira alegria de estar na presença de Deus. Esse homem obteve uma grande vitória, mas ele não quis compromisso com o Evangelho. Ele não quis estar na presença de Jesus. Amados, nós não podemos ter esse erro na nossa vida. Amemos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade. O laço que nos une, a aliança que nos une, é o amor que nós vemos, que nós entendemos ali na cruz do Calvário. Ele nos amou, se entregou por nós, foi até o fim, a ponto de morrer em morte de cruz. Morreu como um criminoso, um malfeitor, sem jamais na sua boca houve algum dolo, algum pecado. Ele nos amou, nós entendemos o seu amor, nós entendemos a atitude do Pai no Filho, aleluia, que veio e se entregou por nós. Por isso nós o amamos e queremos ficar ao seu lado, queremos ficar junto dele, não como este homem que o abandonou, que o entregou. E aconteceu a este homem algo pior: não ter a presença de Jesus na sua vida, abandonar o Evangelho. Perde Jesus no meio da multidão e depois, ao obter uma nova chance de ser confrontado com Jesus, não quis acompanhar o Mestre. Amados, nós devemos acompanhar aquele que nos salva dia após dia, não viver sobre bênçãos e milagres. As bênçãos virão, os milagres nos acompanharão, mas nós não vivemos por isso. Nós vivemos pela fé, nós vivemos pela maravilhosa graça de Deus, que é o Filho, que é o Emanuel, Deus conosco, que é o Senhor quem nos fortalece e que nos dá vida. A resposta de Jesus para aqueles que procuravam matá-lo e perseguiam a ele, porque ele não acompanhava os rituais mosaicos, as leis judaicas, era essa. No versículo de número 17, Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aleluia. Sabe por que nós estamos vivos? Sabe por que nós temos esperança? Sabe por que é que nós temos vitória? Sabe por que é que nós somos curados? Porque o nosso Deus, ele não cessa de trabalhar em favor daqueles que o clamam, daqueles que o querem, daqueles que o amam. Jesus, ele diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Não é um sábado que vai impedir de Jesus operar em nossas vidas. Não é uma lei que vai dizer que Jesus não pode fazer algo. Não há nada que impeça de que ele venha agir nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Deus trabalha na sua vida dia após dia, em todos os segundos, em todos os momentos, em todos os minutos. Ele trabalha, ele opera, ele te sustenta, ele realiza coisas maravilhosas no seu
amados, nós não podemos incorrer nesses erros no nosso viver. Nós devemos aprender. E Jesus nos dá uma nova chance. E o Senhor sempre nos alerta para a nossa caminhada cristã. Não percamos as esperanças. Não percamos a esperança no nosso viver. Pode ser difícil chamar a caminhada, mas Ele vai estar sempre conosco. Vai nos abençoar. Vai curar. Vai operar um milagre. Vai operar o impossível. Vai dar graça. Nós vamos até o fim, porque a obra dele não é minha e não é sua. A obra dele no nosso viver, ele vai nos sustentar pela força do seu poder. Você acredita nisso? Você quer a palavra de Deus? Você quer ser sempre orientado pela palavra de Jesus? Se coloque em pé, vamos orar juntos e clamar ao nosso Deus. Oh, aleluia. Toda honra e toda glória seja ao nosso Deus. Você pode colocar com as suas mãos no seu coração. Vamos orar. Senhor, Deus de maravilha. Ah, Senhor querido, estamos na tua presença, Pai. Sabemos que nada vai impedir de que o teu plano se realize no nosso viver. Não é uma enfermidade, Senhor. Não são circunstâncias. Não são, meu Deus querido, leis que tentam nos impor. Ah, Deus querido, nós vivemos pela tua graça, pela tua palavra. É que estamos, Senhor da glória, pedindo, clamando o teu agir, clamando, Senhor querido, o mover do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Enche-nos, Senhor, da tua graça, do teu poder. Senhor, aumenta-nos a fé, ó Deus querido. Age, renova, Senhor, as nossas forças, renova, Senhor, as nossas esperanças. Dê vitória, meu Deus, nesta hora ao teu servo, a tua serva que clama. Ah, Deus querido, o Senhor conhece, Pai eterno, a dificuldade, o Senhor conhece o problema, o Senhor conhece, meu Deus querido, as lágrimas, o Senhor conhece o choro. Tu és o que sonda o coração. Nesta hora, dá vitória ao teu servo, dá vitória à tua serva, opera, Deus, o milagre, assim como o Senhor operou na vida deste homem. Ah, Deus eterno, o Senhor nos chamou, meu Deus, para uma grande obra, o Senhor nos chamou, ó Deus querido, para, Senhor, vencer todas as batalhas e dificuldades, todo gigante que se levantar contra nós. Deus querido, ah, Senhor, nós não confiamos em carros, em cavalo, nós fazemos mesmo a menção do teu nome, nome que tem, aleluia, todo poder, nome que está acima de todo nome. Revela a tua glória na vida da tua igreja, no meio do teu povo, revela a tua glória neste lugar, meu Deus querido, que todos quantos olham, Senhor, para os teus servos, possam ver, ó Deus, a tua glória, possam, Senhor, ouvir o testemunho do teu poder. Tu és o mesmo e tu não muda. Ah, Deus querido, nesta noite, intervém, Senhor, com teu braço forte e estendido, operando maravilhas, e te agradecemos, Senhor,